dia, irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu peço para que vocês fiquem em pé em reverência à palavra. Filipenses 3 e 4. Vamos lá? Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que o servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Sem bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato, considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. E ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação no seu sofrimento, identifico-me com ele na sua morte, para ver se, algum modo, consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensa que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção no que andam conforme o exemplo que tendes em vós. Porque há muitos, sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago. A glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisas algumas. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendeste, recebestes, ouvistes e viste, em tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Alegro-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas.
tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado a escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fiz-te bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo, quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu estava em Tessalônica, supristes as necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito, o que enviastes como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a riqueza da glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo os cumprimentam. Todos os vossos santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. Te agradeço pela oportunidade ainda de termos o livre acesso, de estarmos reunidos nesse país, e te agradeço muito mesmo pela leitura da tua palavra, que ao mesmo momento que ela é tão antiga, ela é tão real e atual, ó Deus. Que possamos procurar viver e seguir aqui o exemplo de Paulo, que passou por várias circunstâncias na vida, e isso não deixa de ser novidade para a gente, porque nos dias de hoje também a gente às vezes passa por momentos assim, momentos de alegria, de tristeza, momentos de fartura, momentos de escassez, mas como ele nos deixou de exemplos, a gente possa aprender com isso, é que somente confiar no Senhor, Deus, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós, e sabemos que o nosso galardão está no céu e não está aqui na terra. E que esse possa ser o nosso pensamento, o nosso foco, de sempre estar olhando para a cruz e seguir o teu caminho. Desde já te peço pelo culto, o restante do culto, pela palavra que vai ser dirigida pelo pastor, e esteja abençoando esse dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom dia, meus queridos. A gente ainda em pé, vamos louvar o nosso Deus. E eu te desafio a esquecer o que você vai fazer depois ou o que você já fez, né? Principalmente o que vai fazer daqui a pouco. Alguns preocupados ainda com o almoço, ou o que irá fazer à tarde, ou aonde vai almoçar. Eu te desafio a ficar com a cabeça aqui, porque você veio adorar o Senhor juntos, como família. Estamos aqui para isso. Então, procure esquecer as preocupações lá de fora. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos lá? Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Podemos cantar mais pra acordar, né? Também? Também pra acordar. Vamos lá mais uma vez. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei
exultar, com alegria eu canto, se o mundo conhecerás, eles conhecerão com a tua alegria, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Amém, amém, muito bom. Os irmãos podem sentar? Nós vamos dar sequência à leitura do Catecismo. Chegamos à pergunta de número 80. Todos pegaram o informativo, o boletim? Só temos uma pergunta hoje, e a das crianças. Pergunta de número 80. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo, pela qual, dando e recebendo pão e vinho, de acordo com a ordem do Senhor, sua morte é mostrada, e os recebimentos são, não de forma carnal nem corpórea, mas pela fé, feitos participantes de seu corpo e sangue, com todos os seus benefícios, ao alimento espiritual e crescimento em graça. Uma resposta longa, muito legal. O que é a ceia do Senhor? Não temos ceia desde março, que a gente não faz a celebração da ceia do Senhor, e a gente tem esperado que todos possam, todos que queiram possam estar aqui, o pessoal de mais idade. Tomara que esse dia chegue logo. A pergunta para as crianças: como a disciplina é um traço característico da igreja? Como a disciplina é um traço característico da igreja? Resposta: o povo de Deus é protegido. Vou ler novamente e os irmãos respondem pelas crianças. Como a disciplina é um traço característico da igreja? É uma pergunta difícil para as crianças. Deus, nosso Pai bendito, obrigado por essa manhã tão bela. Obrigado pela Tua palavra que já foi exposta, que ela tenha encontrado lugar em nossos corações e que produza frutos dignos para o Senhor. Quero te suplicar agora em especial pelo José, que dará a IBD, que o Senhor dê a ele tranquilidade, serenidade, também que ele seja iluminado pelo Teu Santo Espírito para conduzir a aula, de modo a expressar a verdade do Senhor, e que encontremos nela expressões da vontade do Senhor também. Que o Senhor abra agora o nosso entendimento, sobretudo o nosso coração, para que possamos guardar. Renova em nós a alegria da Tua salvação. Que esse momento agora seja de aprendizado, alegre e harmonioso. Que o Senhor receba os louvores de toda a Tua igreja, espalhada agora ao redor de todo o mundo, para a Tua glória. Assim eu oro em nome de Cristo, nosso resgatador. Amém. Muito bom dia a todos. Nós vamos dar sequência à nossa série de aulas sobre ser e fazer discípulos de Jesus, o plano
do mestre, tentando imitar o nosso mestre na missão que ele nos deu. O nosso diácono Pedro, ou coroinha, escolha o termo, está entregando a folhinha da aula de hoje. Alguém pode ajudar ele a entregar lápis ou caneta aí? Temos uma caixinha com lápis, né? A Sara vai ajudar lá, a Sara está vindo. Se você precisar de uma caneta ou um lápis, levanta o dedo aí que a Sara te entrega. Todos receberam? Muito bom. Quem estava aqui semana passada e pôde acompanhar a última aula? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. A maior parte aí do grupo. Nós estamos estudando um livro, ou melhor, seguindo o rumo que ele dá e tentando descobrir o que ele quer ensinar, do autor Robert Coleman. O título do livro é Plano Mestre de Evangelismo, que nada mais é do que uma análise, uma observância de como Jesus fez discípulos. E no final dos evangelhos, Jesus ordena que esses discípulos façam outros discípulos. E nós sabemos que esse trabalho chegou até nós. Então nós fomos evangelizados e desafiados a sermos discípulos de Jesus. Ou seja, a ordem também é para nós. Façam discípulos de Jesus. Como fazer? Nós sabemos que a igreja faz muitas coisas e muitas das vezes sem pensar em como essas coisas vão contribuir para que façamos discípulos. Fazemos às vezes por tradição, fazemos porque parece ser legal, mas às vezes não tem esse objetivo. E nesse livro o autor nos desafia a olhar para o que Jesus fez. Como Jesus fez discípulos, era como nós deveríamos fazer. Nós não temos de inventar a roda ou reinventar a roda. Nós temos apenas de relembrar a roda, né? Redescobrir, olhar para os evangelhos e ver como Jesus fez. E cada vez que a gente vem aqui no domingo de manhã, senta, observa os evangelhos, fica mais claro o que Jesus queria de nós. E a gente percebe, nossa, como é simples. Não precisava de tanta coisa, né? É tão simples. E nós começamos na semana passada com, na verdade, o livro identifica o que poderíamos chamar de 8 princípios que Jesus utilizou no discipulado desses 12 apóstolos. Sabemos que Judas trai lá na frente, mas Jesus trabalhou com ele igualmente. E dos 8 princípios, semana passada começamos com o primeiro. Quem lembra qual é o primeiro princípio? Qual que é? Seleção ou recrutamento, né? É a escolha de alguém ou de alguns. É isso que Jesus faz com as multidões que o seguiam. Ele escolhe 12. O que ele fez antes de escolher? Orou. Antes de começarmos a investir na vida de alguém, precisamos orar. E Jesus faz isso, depois ele escolhe os 12. E em resumo, a aula de semana passada foi mostrar como isso foi efetivo na vida daqueles 12. Né? Não significa que Jesus abandonava as multidões, ele cuidava dos que ele podia, mas ele dava atenção especial aos 12, porque ele estava treinando os 12 para que um dia pudessem cuidar das multidões. Então Jesus fez isso. E aí nós tínhamos 4 tarefas para casa. Você lembra quais eram? As tarefas eram as seguintes. Eu só vou relembrar aqui. Então, se você passou essa semana, talvez esqueceu, talvez perdeu a folhinha e aí no meio da semana lembrou, mas não sabia onde estava a sua folhinha mais.
Se você fez a tarefa, fantástico, porque é isso que a gente quer que aconteça na vida dos membros, que a gente se envolva com o discipulado. Eu só vou relembrar aqui, talvez você pense, poxa vida, eu não fiz isso, eu devia ter feito. Ou talvez você pense, isso eu fiz. Legal, joia. É para a glória de Cristo isso. A gente não vai cobrar, não vai fazer uma prova no final das aulas e dizer, e aí, você começou a fazer discípulos? Não. A gente só quer jogar para você a bomba no seu colo. O que você vai fazer com essa informação é você e Jesus. A quem muito é dado, muito será cobrado. Talvez essa oportunidade de você se levantar e sair desse salão, porque agora você vai receber mais informação e no último dia Jesus vai cobrar de você o que você está aprendendo. Alguém quer levantar, sair? Não? Todo mundo quer receber mais informação? É mais peso para o juízo final, hein? Vale a pena? Vale, porque é uma bênção o discipulado. Bom, eram 4 tarefas. A primeira era fazer uma lista com possíveis pessoas, de nomes, possíveis pessoas a quem você poderia selecionar para começar um discipulado, ajudar essa pessoa a seguir Jesus. Primeiro é só uma lista de nomes possíveis, não é que você vai cuidar de todo mundo, mas alguns que você diga, esse poderia ser, esse aqui sim, em especial cristãos novos. Gente que acabou de se converter, ou alguns anos, ou talvez pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas você percebe que falta uma destreza maior em encontrar livros na Bíblia, que não consegue talvez articular alguns aspectos da teologia. Você percebe que ainda falta uma maturidade na fé, no conhecimento da Escritura. Pensar em pessoas desse tipo. Certo? Conseguiram fazer? Se não fez, faz agora, na sua mente. Segunda tarefa, orar. Pedir para que Deus te conduza, ou conduza essas pessoas, talvez a pelo menos uma dessas pessoas com quem você possa trabalhar e levar uma vida de discipulado. Se durante a semana você não orou, naturalmente, provavelmente não aconteceu uma situação assim. Mas se você orou, eu posso já suspeitar de que Deus já meio que moveu os palitinhos aí para que você encontrasse essa pessoa. Porque Deus responde a oração quando a gente ora dentro da vontade dEle. E a vontade dEle é que a gente faça discípulos. Se você não fez isso, faça agora. Orou? Mesmo de olho aberto aí, Deus, coloca essa pessoa na minha frente. Dá uma oportunidade aí da gente conversar. Terceira tarefa. Determine quais requisitos você desejaria que a pessoa tivesse. Então, por exemplo, você escolha 10 nomes aí, possíveis. E aí, dentre desses 10, você vai ter que escolher pelo menos uma. Como eu vou escolher? Talvez eu vou colocar aqui, tem que ser uma pessoa disponível, então ela tem que ter tempo para isso. Não adianta ela trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol. Eu não vou conseguir ter tempo para fazer isso com ela. Ela tem que ser uma pessoa que tem interesse. É difícil trabalhar com quem não tem interesse. Né? Talvez você diga isso. Precisa ser. Talvez você seja daqueles que gosta de investir em quem não tem interesse. Bênção também. Então talvez você coloque, olha, quero que ela tenha interesse, ou não tem interesse, mas eu vou insistir na vida dela, enfim. Uma pessoa que seja disposta a aprender, talvez você queira trabalhar com alguém que tenha interesse em sentar e aprender da Bíblia. Uma pessoa que ame a Deus, porque se amar a Deus, o caminho já está feito. Porque tudo que você vai exigir da pessoa vai ser em nome desse amor a Deus. E ela vai tentar, ela vai se esforçar, porque ela ama ao Senhor. E ela descobriu que fazer discípulos é uma ordem do Senhor. E a última tarefa, a quarta, era fazer uma lista de coisas que você gostaria de ver realizadas na vida dessa pessoa. Uma lista de alvos. Quais metas você gostaria que ela atingisse? O que você gostaria que essa pessoa fizesse dentro, talvez, de 6 meses, de 1 ano? Como você gostaria que ela fosse dentro desse período? E comece a orar por esses alvos. Né? Um líder, ou aquele que trabalha na vida de pessoas, ele enxerga coisas que não existem. Ele olha lá na frente, ele já imagina como poderia ser. E ele não só olha, mas ele ora por isso, e ele trabalha para que isso aconteça. Então talvez você olhe para uma pessoa e diga, isso aqui não vai dar nada. Você olhava para os 12 discípulos, não ia dar nada com aquele negócio lá, né? Aqueles 12 cabeçaduras lá. Mas Jesus sabia o que ele iria fazer no futuro. E ele trabalhou por isso, e ele orou por isso. E ele fez com que acontecesse, ele enviou o Espírito depois. Então, olhe para pessoas, talvez, hoje ninguém dá nada por elas.
Isso aí não vai dar nada na igreja, isso aí é um cabeça dura, isso aí sempre já tentaram investir na vida dessa pessoa e ela não produziu frutos, tanto tempo está na igreja e nunca fez nada. Mas você é ambicioso e você diz, eu quero que essa pessoa seja mais parecida com Jesus e eu vou começar a orar por isso. Certo? Eram essas as tarefas. Você não teve que procurar ninguém durante essa semana, só fazer isso. Pensar, planejar e orar por essas vidas. A partir de hoje, você vai ter que se levantar da cadeira e ir atrás de alguém. A gente vai descobrir isso agora. Tá bom? Alguém gostaria de compartilhar? Eu sei que é difícil num grupo grande, a gente às vezes fica com vergonha, né? Mas compartilhar talvez alguma experiência que nessa semana aconteceu com você, por causa do que você tem aprendido, tem olhado para os evangelhos, ou talvez tentando cumprir uma dessas tarefas, você diga, nossa, isso aconteceu comigo, e eu estou vendo Jesus nesse processo, e enfim. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Sua experiência durante essa semana no discipulado? Um de cada vez, por favor, senão vira bagunça. Todo mundo tímido? A Regina? Vai chegar o microfone, Regina. Pastor, eu já tenho obedecido a palavra há algum tempo, assim, no discipulado. Deus tem me mostrado pessoas para que eu possa investir tempo. E também que Deus está trabalhando através desse discipulado também na minha vida. E durante essa semana, a pessoa me falou várias coisas que o Senhor tem já realizado na vida dela. E eu fiquei muito, muito feliz, porque eu tenho orado muito, sabe? É uma pessoa assim que eu gosto muito, um irmão que eu amo demais. E ver, assim, Deus agindo e a pessoa ouvindo a voz do Senhor, né? Ouvindo o Espírito falar com ela, e ela mudando a vida dela para agradar ao Senhor. Então, assim, é uma coisa muito gratificante, a gente se alegra demais com isso. Amém. E essa semana eu pude ter essa experiência com essas irmãs. Amém. Parece que Jesus está presente, né? Sim. E Ele está. Ele prometeu que ia estar no discipulado. Amém. Alguém mais? Enquanto você vai pensando ou tomando coragem, eu quero compartilhar uma minha. Essa semana, um irmão me procurou e falou, Zé, como é que você está aí? Eu falei, rapaz, a tarde está toda comprometida, não consigo ter um tempinho hoje. Mas se for uma coisa urgente, aí a gente marca para amanhã cedo, pode ser? Antes do expediente, 7 horas da manhã. Pode ser, dá para mim e tal. E eu já fui preocupado, né? Porque a pessoa falou, preciso conversar com você. Eu falei, já vem má notícia, né? E aí quando a gente começou a conversar numa caminhada, era boa notícia. Era bênção, assim, de Deus estar despertando para alcançar outras vidas. E eu me emocionei, a gente orou. Eu falei, Deus, obrigado. Porque o discipulado produz isso, né? O mesmo Jesus que está falando ao meu coração aqui, está falando no coração do meu irmão lá, e está despertando aquele irmão para o serviço. Então foi uma bênção, eu fiquei bem encorajado por isso, essa semana. Alguém mais? Agora já deu para você tomar coragem, né? A Kelly? Bom dia. Tem uma pessoa que eu já tenho orado e investido nessa pessoa há muito tempo. E assim, ela acabou deixando de participar das coisas na igreja, foi se afastando e tal. Mas eu continuava insistindo, só que assim, ela não respondia ou fingia que só visualizava, não, sabe? Só que assim, essa semana eu continuei orando, continuei investindo. E essa semana eu recebi uma resposta positiva dela, né? Eu vou voltar, eu vou tentar. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, que o discipulado é uma coisa difícil, né? É algo que você tem que dar o seu tempo, tem que ter paciência, você tem que se dispor àquilo. E às vezes a gente pensa, será que vale a pena? A pessoa está, sabe? É assim, mesmo que o que você falou, que às vezes é uma pessoa que tem que estar disposta, mas assim, é alguém que eu amo e eu queria investir. Uhum. Mesmo a pessoa não dando resposta. Então, eu fiquei muito feliz por ela ter dado uma resposta positiva. Que legal, que benção. Amém, amém. Muito já. Mais alguém? Mais um, pelo menos, aí? A gente vai fazer isso mais vezes, tá? A cada domingo aí,
Você vai ter a oportunidade de compartilhar como está sendo a sua experiência. Mais um? Ou uma? Pode? A Regina, novamente, ela. Eu também queria agradecer pela vida de um irmão que está investindo na vida dos meus filhos. Tempo, sabe, na vida do Ariel, na vida da Eliane, no namoro. Então, louva a Deus por esse irmão que ele está se dispondo a isso. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém, muito bom. Mais alguém? Então, fique atento durante a semana. À medida que Deus for respondendo orações, coisas desse tipo forem acontecendo, deixe marcadinho aí. Eu vou compartilhar com a igreja no domingo, porque isso anima outros, né? Desafia o nosso coração. Poxa, Deus está trabalhando. E pode também trabalhar na minha vida, na vida dos meus familiares, amigos, enfim. Muito bom. Vamos para a aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre associação. Você já tem a folhinha aí na sua mão. Tem um espaço para anotações. Do lado de trás nós temos as tarefas que vamos fazer na segunda parte da aula aqui. Vamos lá. A associação é o segundo princípio que Jesus, ou que a gente pode identificar, não significa que Jesus veio com os 8 princípios na cabeça, vou fazer as 8 coisas. Não, mas a gente percebe isso, Jesus fazendo, então era uma coisa planejada, não era à toa. Primeiro Jesus escolhe os 12, depois Jesus traz eles para se associar a Ele. E a gente vai ver isso hoje. A associação de Jesus com os discípulos. Quero tentar fazer 5 afirmações aqui. Semana passada foram 4. São 5 afirmações que resumem a associação de Jesus com os discípulos. A primeira afirmação é que Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. Grife e circule esse verbo estarem, ou estar, você pode deixar no infinitivo. Porque ele talvez é o verbo mais importante de toda essa aula, estar com Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos 3, 14. Quem pode ler para nós esse versículo, por favor? Levante uma de suas mãos aí, uma de suas mãos. Carlinhos. Marcos 3, versículo 14. A gente vai ter que deixar uma mesa de microfone do lado de lá, né, Ela? Espera chegar o microfone aí, Carlinhos. Marcos 3, 14. Então designou 12 para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar. Ok. O contexto aqui é o que a gente já viu na semana passada. Jesus sobe ao monte, ele tem multidões o seguindo, pessoas que já eram consideradas discípulas de Jesus, e ele passa a madrugada orando, e logo cedo ele desce do monte, e ele escolhe 12, e aí nós vemos o verbo. Ele designa 12 para que estivessem com ele. Depois, o texto diz, e aí os enviasse a pregar, versículo 15 diz, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Antes deles irem pregar, e antes de expulsarem demônios, terem poder para isso, algo aconteceu. O texto diz, Jesus chamou eles para estarem com ele. Era isso que Jesus queria primeiro. Antes de mandar vocês para fazer alguma coisa, vocês vão estar comigo. Então, a essência do programa de treinamento de Jesus foi simplesmente deixar que os discípulos o seguissem. Essa talvez foi a coisa mais abençoadora que Jesus poderia fazer na vida daqueles homens. E se a gente parar para pensar, isso é incrivelmente simples. Incrivelmente simples. Imagina, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, vem ao mundo e
a essência do programa de treinamento dele é simplesmente dizer aos homens: podem andar perto de mim. Não havia um currículo formal. Por exemplo, como acontecia nas escolas ou nas sinagogas. Não havia um treinamento formal como acontecia com os escribas e os fariseus, em que eles tinham momentos específicos de se assentar aos pés do mestre e ouvir o ensino do rabino, do rabi ali, e depois eles imitavam ou seguiam esse rabino às vezes de longe. Não era, olha, agora é o momento de aprender e depois é o momento de você ir para sua casa e se virar com o que você aprendeu. Não, Jesus diz: sabe quem é a escola? Eu. Sabe qual é o currículo? Eu. Sabe qual vai ser o conteúdo da próxima aula? Eu. Então Jesus não falava: gente, semana que vem a gente vai aprender sobre escatologia. Então venham prontos, tragam todos os seus caderninhos e a gente vai falar sobre isso. Não. Jesus conversava com eles e à medida que as coisas aconteciam, ele lembrava de algo que precisava ensinar para eles e ele ensinava. E era na convivência com Jesus. Tem um texto que mostra isso muito claramente para a gente. A gente às vezes lê esse texto, decorou esse texto, mas não presta atenção nos detalhes que ele está nos comunicando. João 14, versículos 5 e 6. João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Capítulo 14, Jesus começa a dizer aos discípulos que ele vai se ausentar, ele vai deixar esse mundo, ele vai voltar para o céu. Eles não conseguem compreender isso. E aí Tomé diz: Senhor, ou melhor, versículo 4, Jesus diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou? E eles não entenderam nada. E aí no versículo 5, Tomé diz algo para o Senhor, e no versículo 6 ele responde. Quem pode ler para nós? João 14, 5 e 6. Aqui ou aqui? Vai aqui, chegou primeiro. Está desligado. Ei, não sabemos o caminho para onde vou. Desculpe. Versículo 4, né? 5 e 6. 5 e 6, desculpa. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ok. Jesus está dizendo: eu vou voltar para o céu. Tomé diz: ele diz: vocês sabem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé diz: a gente não sabe não, o Senhor não contou. Ou se contou, a gente não prestou atenção. E aí Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho sou eu. É meio confuso, né? Mas o que Jesus está querendo dizer: eu sou a essência da vida eterna. O próprio João diz no discurso de Jesus aos discípulos de que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e ao Seu Filho a quem enviaste. Jesus é a essência do relacionamento com Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a verdade, eu sou a doutrina a ser ensinada, eu sou aquilo que você deveria crer, enfim. O que Jesus está dizendo é o seguinte: estando comigo vocês vão aprender o que devem aprender. E isso aconteceu a tal ponto, que lá pelas tantas, quando Jesus está sendo já prestes a ser preso, morto, torturado, preso, torturado e depois morto, olha no capítulo 18 de João, o que acontece. Capítulo 18, versículo 19. Nessa ocasião, Jesus já foi preso, os discípulos fugiram, apenas Pedro o acompanha à distância e daqui a pouco ele vai negar a Jesus 3 vezes, como Jesus bem disse que aconteceria. E no versículo 19, olha que interessante, capítulo 18, versículo 19. Então o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca do quê? Olha lá. Acerca dos seus discípulos e de seu ensino. Ele questiona o que você ensinou. E ao mesmo tempo que está questionando o que Jesus ensinou,
porque Jesus não tinha autoridade para ensinar, Jesus não era da escola dos rabinos, Jesus não tinha se formado em nenhuma faculdade teológica da época. Então quem era ele para dizer que estava interpretando a lei, enfim. Mas eles não só questionam o ensino de Jesus, eles questionam sobre os discípulos. O que você fez na vida desses caras? O que parece é que as pessoas percebiam que o que Jesus ensinava e quem os discípulos eram se misturava. Então, como saber o que Jesus ensinava? Bastava olhar para os discípulos. E naquela ocasião em que eles estão passando por um campo e colhem espigas no dia de sábado, as espigas que estão caídas no chão, e aí os discípulos, os fariseus perguntam, por que os seus discípulos estão trabalhando no dia de sábado? Por que eles estavam trabalhando? Porque eles viram Jesus fazendo aquilo. E para eles, se o mestre pode fazer isso, a gente faz também. Em outra ocasião, eles dizem, por que os seus discípulos não se purificam como os dos outros fariseus, escribas? E por quê? Porque Jesus estava ensinando isso a eles. Então os discípulos eram uma expressão do ensino de Jesus, e o ensino de Jesus era ele mesmo. Ele ensinava com a sua presença. Alguma dúvida aqui? Ou comentário dentro disso? Jesus chamou os discípulos para estarem com ele. Essa era a classe. Esse era o currículo. Esse era o conteúdo das aulas. Tudo bem? Vamos para a segunda? Jesus ensinou os discípulos o tempo todo. O tempo todo. Jesus ensinou os discípulos o tempo todo. Observe comigo Lucas, capítulo 8, versículo 10. Quem pode ler para nós aqui? A Regina, né? Quer ficar de ler? Então o microfone vai chegar aí, Regina. Lucas, capítulo 8, versículo 10. Jesus contava e ensinava por parábolas. Alguém lembra o que é uma parábola? O que é uma parábola? Uma ilustração, uma historinha, que tem qual finalidade? Ensinar. Às vezes é tornar uma coisa mais clara, às vezes é tornar uma coisa mais difícil. Às vezes Jesus dizia, eu conto por parábolas para que eles não entendam. Mas aí, Jesus acabou de contar uma parábola, a parábola do semeador, a gente sabe aquela, né, do semeador que está jogando sementes no caminho, até, enfim, a gente conhece a história. E aí, os discípulos explica para a gente, versículo 9 eles dizem, né, o que significa essa parábola? A gente não entendeu. E aí olha o que Jesus diz separado, ele está só com os 12 agora, ele não está com as multidões. Ele contou a parábola para as multidões e os discípulos estavam junto ali. Mas agora eles estão separados, num local reservado, e eles perguntam, a gente não entendeu, Jesus. Aí ele diz no versículo 10. Jesus respondeu, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Interessante, né? A gente fica imaginando, Jesus contava parábolas para que eles entendessem. Jesus diz, não, eu conto por parábolas exatamente para que as multidões não entendam. Para que eles vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam e não creiam. Apesar de que estão me ouvindo. Estranho, né? Mas ele diz, mas para vocês eu revelo. Para vocês eu explico. Fazia parte do treinamento de Jesus com aqueles 12, explicar as coisas do reino. Porque a gente lembra, tudo tinha um propósito. Nada do que Jesus faz é à toa. Ele usaria esses 12 para serem as colunas da igreja que ensinariam as maravilhas do reino para as pessoas. Não era a hora daquelas pessoas e daqueles israelitas em específico ouvirem essas coisas. Eles ouviriam um dia pela boca dos discípulos no tempo certo. E a gente percebe que há 2 momentos em que Jesus ensinava. Um é quando ele estava diante das multidões. Ele diz, olha, eu conto parábolas para que as pessoas não ouçam, não vejam, não compreendam, mas eu estou falando a elas. E aquilo maravilhava as pessoas, apesar delas não entenderem o que ele queria dizer. E os discípulos estavam ali. Então Jesus ensinava para as multidões junto com os discípulos, eles estavam lá. Mas quando eles iam para um local separado, reservado, as multidões não estavam mais lá, mas os discípulos estavam, e Jesus ensinava a eles também individualmente. Então perceba, os discípulos estão presentes o tempo todo. Em tudo que Jesus faz,
demonstra, ensina e depois explica. Eles estão quando as multidões estão publicamente e estão também particularmente a sós. E, em especial, nesse momento, a sós eram os momentos de maiores diálogos entre Jesus e os discípulos. A maior parte das conversas que nós temos entre Pedro e Jesus, os discípulos, é quando eles estão separados, reservados. Raramente isso era em público, né, diante das multidões. E assim, então, eles aprendiam tudo e um pouco mais. Então, se havia alguém que havia aprendido, ou pelo menos presenciado, tudo que Jesus tinha para ensinar, eram esses 12, porque eles estavam, e eu acho que eles só não estavam juntos quando Jesus ia aliviar o ventre, né? Quando Jesus ia para o banheiro. Naquela época eu não sei como funcionava o banheiro, mas nessa hora eles não acompanhavam Jesus, mas de resto eles estavam todos juntos. Eles comiam juntos, eles dormiam no mesmo recinto, acordavam juntos, tomavam café juntos, almoçavam juntos, caminhavam juntos, conversavam com as pessoas juntos. Então eles aprendiam tudo o que Jesus era e tudo o que Jesus falava. Eles estavam ali, atentos, né? Então o que nós temos em Jesus não é um mestre ensinando leis, ensinando dogmas, ensinando doutrinas aos outros. Jesus não fez o que eu estou fazendo com vocês. Jesus não disse, anotem aí porque eu vou fazer 5 afirmações. Jesus não fez isso. E guarde isso aqui, tá? Porque no final vai fazer diferença. Jesus não fez isso aqui, que eu estou fazendo com vocês, somente. Ele chegou a fazer isso em algum momento, quando ele ensinava para as multidões. Então ele ensinava, não talvez do jeito que eu estou fazendo aqui, mas ele ensinava. Mas não era só isso que ele fazia. A gente já começa a imaginar, não é só isso que o pastor ou que a igreja deveria fazer. Só falar de púlpito. Não é só o púlpito que faz tudo o que Jesus mandou a gente fazer em relação ao discipulado. Então, o que Jesus está fazendo não é um mestre ensinando doutrinas, 0 a 10 aí, anotem aí todas as doutrinas que eu vou falar, mas era uma pessoa dando de si mesma, uma pessoa sacrificando de si mesma aos seus. Jesus, em João 13, chama os discípulos de filhinhos. Agora pense na função de um pai, de uma mãe. Você acorda, principalmente quanto menor a criança, mais isso acontece. Você acorda já pensando no seu filho. Antes de tomar café, eu vou pensar no que ele vai comer. Antes de lavar o meu rosto, eu preciso ver se o meu filho já está acordado ou não. E é o dia inteiro pensando o que ele vai comer, que roupa ele vai vestir, ele já tomou banho, ele foi para a escola. É um pai se dando, é uma vida doada, ofertada em prol do filho, até que ele se desenvolva e consiga fazer essas coisas por conta própria. Mas até lá você vai investindo e você vai se desgastando por isso. É claro, eu estou falando de pais que amam realmente os filhos, né? A gente sabe que hoje em dia, às vezes as pessoas não estão nem aí para os filhos, mas eu estou falando de pessoas que amam realmente. Elas se dão pelos filhos. E o que Jesus está fazendo com os discípulos é isso. Ele está se dando pelos discípulos. Não é um professor em uma sala de aula. É um pai dentro de casa. É isso que Jesus está fazendo. A gente tem que ter essa visão, essa imagem. Jesus não era um professor numa escola. Jesus é um pai dentro de casa com filhos. É assim que ele lida com os discípulos. E olha um exemplo muito claro. A gente às vezes atropela a leitura do texto. Olha o que acontece em Marcos capítulo 6. Vê se essa não é a experiência dos pais com os filhos. E olha que eu tenho pouca experiência nesse negócio, né? Nem 2 anos ainda de pai aí. Marcos capítulo 6, versículos 46 a 48. Quantas vezes isso não acontece na vida de um pai e de uma mãe? Quem pode ler para nós? Levanta a mão aí, por favor. Alguém que não leu ainda? Juliana. Marcos 6. Versículos... Lê desde o 45, por favor, Juliana. 45 até 48. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra.
ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Muito bom. A gente conhece essa passagem. Jesus tinha acabado de alimentar as multidões com pães e peixes, e ele vai separar um tempo para orar. Foi um dia puxado, um dia de trabalho, e Jesus manda os discípulos irem à frente, os discípulos vão, e ele está ali orando. E quando ele vai se encontrar com eles, eles estão ali passando dificuldade numa grande de uma tempestade, né? E ele vai ao encontro deles. E é interessante o verbo cansados, né? Eles estão cansados de remar. Eu citei a história errada, no comecinho do trecho, no versículo 30. Agora que eu me toquei, não era para ter citado esses versículos. Olha lá o 30. Capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Foi uma das primeiras vezes que Jesus mandou eles para expulsarem demônios e pregarem sobre o reino. E aí eles voltam relatando, eles estão cansados de uma boa jornada de trabalho. E aí ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Porque os que iam e vinham eram muitos e eles não tinham tempo nem para comer. Jesus fazia parte desse grupo. Jesus também não tinha tempo para comer também. E ele está cansado, e os discípulos estão cansados, e Jesus percebe, Jesus fala: vamos descansar, gente. Vamos fazer um retiro espiritual aí, vamos para o outro lado lá. Aí o texto diz que assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram. E vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Imagine isso, né? Vamos descansar para lá. Quando chega lá, está todo mundo lá. E aí, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus está cansado, e os discípulos também estão cansados, mas quando ele vê pessoas, ele abre mão do seu direito de descansar e de comer. Eles foram lá para comer e descansar. E vem as multidões, Jesus ensina as multidões. E aí eles tinham só alguns pãezinhos e peixes, que não dava nem para os 12. E aí Jesus diz, depois que o tempo vai passando, os discípulos falam: Jesus, está ficando tarde, essa multidão não vai ter o que comer, manda para casa. Jesus diz: deem vocês de comer. Aí eles falam: onde já se viu? Nem a gente come, não tem nem o que comer para a gente vai dar para eles. E aí Jesus multiplica os pães e peixes e tal. E o que a gente vê depois é o que foi lido, que casa aqui com o tema. Os discípulos estão cansados, depois pelo menos comeram. Jesus manda eles embora, ao invés de dormir, Jesus vai orar. E depois ele encontra com eles lá cansados. O que a gente vê é Jesus se desgastando, mesmo tendo o direito de dormir, ou estando cansado, mesmo estando com fome. Ele vê pessoas e ele investe em pessoas e ele depois pensa se não comeu. Depois pensa se não dormiu. O que ele quer ver são os filhos de barriga cheia, os filhos dormindo bem. Não é a experiência de um pai e de uma mãe? Primeiro eles, depois eu. Se sobrar, eu como. Se der tempo, eu durmo. Mas que o meu filho esteja bem cuidado. E Jesus lida assim com os discípulos. Então, Jesus ensina os discípulos o tempo todo como um pai que se dá pelos filhos. Alguma coisa a comentar aqui dentro disso? Ou pergunta? Estão vendo? O que Jesus está fazendo é o que ele quer da gente, em relação ao discipulado. Chamar para estar conosco, nos desgastarmos para ver o bem desse discípulo, mesmo que entre eu e ele, que ele coma o pão e eu fique com fome. Perceba? Se doar, como Jesus fez com os discípulos. E aí nós temos a terceira afirmação, então. Diga, William.
Muito legal, William. Com Jesus não tinha hora ruim, né? Estou te atrapalhando, Jesus? Bom, eu estava fazendo um negócio aqui, mas vem perto de mim aqui. O que é? O que você quer? Né? E ele sempre fazia isso. E não tinha hora ruim, era de madrugada, era na hora que ele podia estar dormindo. Ele estava disposto. E esse é o sentimento e o coração que nós deveríamos ter com quem vamos discipular. Gente, eu não consigo fazer isso com 15 pessoas. Não consegue mesmo. Jesus penou para fazer com os 12 aí. E a gente sabe que um traiu ele ainda. Então, por isso, e Jesus fez com 12 porque ele é Deus. Por isso, pelo menos comece com um. Um já vai te dar muito suor. Né? Vai derrubar bastante do seu cansaço aí no chão. Vai fazer você suar bastante, mas é isso aí. Fazer discípulo é estar disponível. Né? Comece a entender que, à medida que você investir na vida de uma pessoa, ela vai te ligar na hora que você gostaria de dormir. Ela vai bater na porta da sua casa quando você não está esperando visita. Ela vai chegar lá, ela vai procurar você quando você não está legal, quando você está cansado, quando você está irado. Ela vai chegar em casa quando você está discutindo com seu marido, com a sua esposa, quando você está irado, quando você está com preguiça. E esse é o discipulado. Esse é o discipulado. Terceira, Jesus intensificou a intimidade com os discípulos. Jesus intensificou a intimidade com os discípulos, aprofundou isso, com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Gente, olha que interessante. Quanto mais o tempo passava, mais os discípulos conheciam de Jesus. E quanto mais isso acontecia, mais Jesus dava atenção aos discípulos. E não o contrário. Se a gente parar para pensar, é mais lógico que assim, no início a gente vai gastar mais tempo com a pessoa. Vamos nos desgastar com ela. E aí ela vai aprender a fazer as coisas, ela vai aprender a seguir Jesus, e aí então a gente vai desmamando a pessoa, né? Bom, agora você já não precisa de mim para ler a Bíblia, agora você já aprendeu a fazer. Antes a gente se encontrava uma vez por semana, agora pode ser a cada 15 dias. Né? Vamos dar um tempo, porque você já aprendeu a andar sozinho. Não é o mais lógico a se fazer, porque a pessoa já está aprendendo a andar com Jesus sozinha. Normalmente é isso que se faz na igreja. O que Jesus faz é o inverso. Quanto mais o tempo passa, mais tempo ele passa com os discípulos. Então talvez ele começou a cada 15 dias e agora ele está a cada semana ou a cada dia. A gente sabe que Jesus estava o tempo todo ali. Mas o que ele faz é o inverso. Ele intensifica quanto mais o tempo passa. Isso dá para perceber quando você faz uma cronologia dos eventos nos evangelhos. A gente sabe que nem sempre os evangelhos estão seguindo uma sequência de tempo. Por exemplo, Marcos não segue, Lucas às vezes não segue, Mateus também às vezes não segue, João. Então às vezes é na mesma sequência, às vezes ele simplesmente pegou uma história lá da frente e colocou aqui porque ele queria contar uma parte da vida de Jesus que tinha que estar ali junto. Então, nem sempre é cronológico a narrativa dos evangelhos. Mas quando você pega os textos e tenta alistá-los dentro de um mapa, você consegue perceber por onde Jesus passava com o passar dos anos. É legal estudar sobre isso. Então, Jesus viveu ali 3 anos de intensidade com os discípulos, até chegar em Jerusalém, para ser martirizado. E ele começa lá na Galileia, no mar da Galileia, onde ele encontra os pescadores e tal. Se você observa essa cronologia, você percebe que durante os 3 anos de ministério, no primeiro ano Jesus está chamando os discípulos. Nos 2 últimos anos de ministério, esse relacionamento dele com os discípulos se intensifica, especialmente no último ano. Jesus, ele está ali na Galileia e ele passeia pela Galileia. Ele vai para o noroeste da Galileia com os discípulos. Depois ele vai para o sudeste da Galileia, depois ele vai para o nordeste da Galileia, e tudo isso nos 2 primeiros anos. Então ele está só circulando ali o mar da Galileia, que é lá no norte de Israel. E aí, no último ano, olha o que acontece em João capítulo 11, versículo 54. Estamos no 3º ano de ministério de Jesus. João capítulo 11. A maior parte das coisas que nós conhecemos, dos milagres de Jesus, dos sermões para multidões, aconteceu nos primeiros 2 anos. No 3º ano, olha o que acontece. João
11:54. Quem pode ler para nós? A Érica. Pedro vai chegar aí com o microfone. João 11:54. De sorte que Jesus já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha ao deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali demorou com os seus discípulos. Ali demorou com os discípulos. Jesus então circulou ali o mar da Galileia e chegou a um ponto em que ele já não podia mais estar com os judeus, não só por causa das multidões que vinham até ele não conseguia nem andar direito, mas porque a oposição ficou muito forte. Agora as pessoas já não aceitam mais o discurso dele, em especial os fariseus e os saduceus, os escribas e tal. E a gente lê que Jesus vai para Efraim. Efraim era a sudoeste da Galileia, e ele vai para lá e se demora lá com os discípulos. Agora ele vai para um local separado, reservado só com os discípulos. E ele passa ali uma grande parte desse último ano com os discípulos só nesse local. Interessante, né? Sabia disso? Primeiros 2 anos Jesus circula o mar da Galileia e faz muitos milagres, muitas pessoas e tal. Mas aí, quando intensifica o último ano, ele vai para Efraim, um lugar deserto, e fica com os 12. Passa um bom tempo ali com os 12. Depois disso ele marcha para Jerusalém com os 12. O próprio texto aqui diz na sequência, né? Versículo 55, que a Érica leu, do capítulo 11, o versículo sequente, a Páscoa dos judeus estava próxima. Então a gente sabe que na Páscoa é que Jesus entra em Jerusalém, naquelas semanas ali da Páscoa e tal. Então Jesus passa um tempo com eles até que chega a época da Páscoa, ele vai para Jerusalém. E no caminho para Jerusalém, olha o que ele diz para os discípulos. Mateus capítulo 20. Vamos ler 2 passagens aqui, você pode escolher qual que você quer abrir, tá? Quem pode ler para nós Mateus 20, de 17 a 19? O Alan lê. E o Gil, então, lê para a gente Marcos 10, de 32 a 34. Então você pode abrir numa das duas, tá? Mateus 20, de 17 a 19, ou Marcos 10, de 32 a 34. Mateus 20, de 17 a 19. Pode ler para a gente, Alan, por favor. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12, em particular, e no caminho lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que zombem dele, açoitem-no e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus passa esse tempo com os discípulos, talvez alguns meses, ali em Efraim, e quando está chegando a época da Páscoa, ele parte de Efraim e vai para Jerusalém, marchando para o sul de Israel. Na época era uma subida, mas a gente imagina no mapa aqui, é lá para baixo. E no caminho está ele e os 12. Talvez alguns que o seguiam mais de longe, mas... E ali ele começa a falar com os 12, olha, eu estou indo para Jerusalém para morrer. E aí Marcos nos conta essa mesma cena de Jesus vindo de Efraim até Jerusalém, e ali ele conversa várias vezes com os discípulos sobre isso. E aí em Marcos capítulo 10, nós temos uma informação a mais. 10 de 32 a 34. Leia, Gil. Eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles, e espantados, seguiam-no com medo. Por quê? Porque ele falou que ia morrer lá, né? E aí? De novo Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhes das coisas que deveriam lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Irão zombar dele e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias, ele ressuscitará. Por que os discípulos estão com medo? Porque só agora ele está falando que vai morrer. E vai morrer onde? Em Jerusalém. E para onde ele está indo? Para Jerusalém. Nos 2 primeiros anos ele era famoso e todo mundo o aplaudia. E no último ano ele se separa das multidões e fica só com os 12. E agora ele marcha para Jerusalém, onde está o centro religioso da época, onde as pessoas odeiam Jesus. E ele diz, eu vou para lá. E os discípulos estão morrendo de medo. Mas o que a gente quer ressaltar aqui é que nos 3 anos de Jesus, quanto mais o tempo passava, mais tempo ele tinha com os 12.
Ele começa com muitos e depois vai intensificando e afunilando o tempo com os 12 discípulos. E aí ele chega em Jerusalém. E aí nós temos a semana da Páscoa. A última semana de Jesus na terra, antes da sua morte. E aí eu só quero citar alguns textos aqui. Além da última ceia, em que Jesus está no local separado, só com os 12, os evangelhos ressaltam que só estão ali os 12 discípulos. E depois de um tempo, Judas sai para traí-lo. Depois da ceia, Jesus vai para onde? Quando eles saem daquele recinto onde estão? Getsemane. Jesus vai para um jardim ali no Getsemane, e ali naquele monte, ele passa com os 12, mesmo que eles estejam à distância, é o momento de maior angústia em todo o ministério de Jesus, em que o suor dele parecia como gotas de sangue caindo ao chão. É quando ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele está já imaginando a cruz, e ele diz: vigiai e orai, porque para que não caiais em tentação. E os discípulos dormem, a gente sabe disso. Mas Jesus, no momento mais angustiante da sua vida aqui na terra, ele está junto dos discípulos e eles estão ali presenciando. E é interessante que nos momentos em que as famílias estão mais angustiadas, talvez no momento de partida, no momento de angústia, em que a família se reúne talvez ali para ouvir as últimas palavras de uma pessoa que ama muito. Essas palavras são as mais importantes. E são as mais profundas. Porque são as últimas. E é isso que Jesus está fazendo com os discípulos, e em especial, olha o que ele diz no capítulo 16 de João. João 16, versículo 4. João 16, 4. Quem pode ler para nós? Carlinhos? João 16, 4. Mas eu vos tenho dito essas coisas, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembrei de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Tem coisas que Jesus só disse nas últimas horas. Eu não disse essas coisas no início para não deixar vocês assustados. Mas agora chegou a hora de dizer. Então, quanto mais o tempo passa, mais Jesus intensifica o discipulado. E aí ele morre e ressuscita. E quando ele ressuscita, quantos dias Jesus passa na terra depois de ressurreto? Quem lembra? 40 dias. Parece que Jesus morreu e ressuscitou, subiu ao céu, né? No mesmo dia. Não, ele passa 40 dias. E para quem ele aparece durante 40 dias? Em especial para os 12. O texto de 1 Coríntios 15, Paulo fala que depois de ter ressuscitado, Jesus aparece a mais de 500 irmãos, que eram os discípulos mais próximos, mais chegados. Mas quando nós lemos Atos capítulo 1, Lucas, que está narrando para nós, ele diz: depois que morreu e ressuscitou, Jesus passou 40 dias, em especial com os discípulos. Quando Jesus ressuscita, ele não aparece para nenhum descrente. Ele aparece para discípulos, só discípulos. Tem o direito de ver o Cristo glorificado. E em especial os 12. E Jesus mostra para os 12 os buracos na mão. E ele diz: sou eu. Os 12 precisavam, ou melhor, os 11, né, porque Judas já tinha sido o traidor. Mas os discípulos precisavam ver Jesus ressurreto, para ter a fé confirmada, o chamado renovado. Né? Era verdade tudo que a gente viu. Então, quanto mais o tempo passou, mais Jesus afunilou o investimento na vida deles, e não o contrário. Deveria ser assim com a gente. Quanto mais o tempo passa, mais eu invisto na vida da pessoa, e não o contrário. E não o contrário. Algum comentário aqui dentro desse tópico? Quarta afirmação. Depois de tudo isso que a gente viu, né? Você fica pensando: e os outros? E as multidões? Ou e os outros discípulos, né? Aqueles
quase 500 ali que seguiam Jesus de perto também. Olha que a quarta afirmação a gente resume aqui. Jesus também se preocupou com os demais discípulos. Jesus também se preocupou com os demais discípulos. Mesmo gastando a maior parte do seu tempo com os 12, Jesus manifestou também a mesma preocupação com os demais. Apesar de que ele não tinha suficiente para dedicar-se a todas essas pessoas, ele fez o que estava ao seu alcance, para socorrer essas pessoas e para ensinar essas pessoas. Olha, 4 passagens, rapidamente, só para a gente ver algumas dessas pessoas. Lucas capítulo 19, versículo 7. Quem pode ler, levanta a mão. Lucas 19, 7, rapidinho. Érica. Vai chegar o microfone aí, Érica. João capítulo 4, versículos 39 a 42. Quem pode ler? Regina. Vai chegar aí. Marcos 10, 52. Carol. Então já fica aí, Pedro. Lucas 8, de 1 a 3. Aqui a Eliane lê para nós então. Então, Lucas 19, 7. Pode ler. Érica. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Jesus entrou para ser hóspede de quem? Quem que é o pecador aí do capítulo 19? Zaqueu, né? Como Zaqueu. Essa música só deveria continuar a história, porque só para quando Zaqueu sobe na árvore. O mais importante é que Jesus entra na casa dele e que Zaqueu se converte. Mas Jesus está com os 12 e ele tem tempo para comer na casa de Zaqueu, né? Então ele investe na vida de alguém que ele vai deixar ali e vai embora. Mas ele para o que ele está fazendo para comer na casa de Zaqueu. Depois a gente tem aqui João 4, 39 a 42. Regina. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecessem com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. 2 dias. E ele não podia nem conversar com o samaritano. Não, o judeu não podia fazer isso, mas Jesus fica com os samaritanos 2 dias. Interessante, né? Dos 3 anos que ele tinha para investir na vida dos discípulos, ele gastou 2 com os samaritanos. Pode continuar, Regina. Eu cortei ela. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Legal, depois de 2 dias eles creem em Jesus, né? Aí temos lá, a Carol vai ler para nós, o texto de Marcos 10, 52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Esse é o cego Bartimeu. Jesus o cura e depois de curar o cego Bartimeu, o cego começa a seguir Jesus. Jesus deu atenção para um cego. Ninguém dava atenção para um cego naquela época, e ele dá. E ele investe na vida desse cego. E aí a gente tem outro texto, que é aqui, Lucas 8, de 1 a 3. Eliane. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, desculpa. Não é um nome legal para colocar no filho, né? O Cusa. Administrador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Perceba aqui, mulheres naquela época eram consideradas como não seres humanos, elas eram abaixo, eram inferiores, consideradas como animais, cachorros. Os judeus diziam isso de mulheres. E tinha uma delas aqui que tinha 7 demônios. Tinha algumas que eram doentes. Quem daria atenção para mulheres endemoniadas e mulheres doentes? E provavelmente mulheres que sigam Jesus, mulheres que não tinham homens para cuidar delas. Quem que dava atenção? Jesus. Ele curou, ele expulsou demônios, e os 12 seguiam ele e atrás vinham as mulheres. E por que elas estavam ali? Porque elas olhavam para ele e falavam: ele investiu na nossa vida, ele nos ama. E não só faziam isso, quem é que dava comida para Jesus?
Da onde vinham os recursos? Dessas irmãs, dessas discípulas de Jesus. Elas serviam a Jesus, tinha uma equipe de cozinha seguindo Jesus o tempo todo. Elas retribuíam o favor, preparando as refeições e servindo o Jesus e os discípulos com o que tinham. Então, Jesus cuidava também dos outros, mas a sua prioridade era desenvolver alguns, os 12, para que os 12 futuramente pudessem cuidar de todos, inclusive esses cegos curados, essas mulheres e tal. Então, o fato de Jesus ter cuidado e intensificado o seu tempo com os 12 não significa que ele não se preocupou com os demais. Ele se preocupou com os demais. E a última sentença, por fim, alguém quer comentar alguma coisa dentro dessa? De que Jesus também se preocupou com os demais? Exatamente. Aham. Jesus não olhava para o preço do sapato que a pessoa usava. Não olhava para a roupa. Ele olhava seres humanos. Ovelhas sem pastor. Era isso. Todos iguais. Então a mulher, o homem, o cego, o rico, o pobre, enfim. Fantástico, Carlinhos. É isso mesmo. Por fim, última afirmação. Jesus alicerçou o treinamento dos discípulos nesta associação. Jesus alicerçou o treinamento dos discípulos nessa associação. O que isso significa? Que a base para o treinamento deles, o alicerce, era estar junto com ele. Ele não deu uma apostila e diz, depois que eu sair, usem a apostila, tá, para treinar as pessoas. Não, ele diz, tudo que eu tenho, eu dei para vocês, a minha vida. Vocês são o plano A, B, C, D, E, F, todo o alfabeto. Eu não tenho outro plano. Tudo que eu tinha para fazer em 3 anos, eu fiz. E vocês são o que eu fiz. Vocês são o que eu gerei. Se vocês falharem, os 3 anos que eu tive aqui na Terra vão ser jogados no lixo. Porque só vocês vão representar a mensagem que eu trouxe. Só vocês ouviram tudo o que eu tinha para ensinar. A gente sabe que é impossível que eles façam por si só, então Atos 2 ele envia o Espírito. É o Espírito que dá poder para que eles lembrem das coisas, enfim. Mas se os 12 fizessem todos igual Judas, tinha acabado ali. Interessante, né? Os 12 eram o plano de Jesus para alcançar o mundo. João capítulo 15, versículo 27. Se não me engano, vai ser o último texto aí que a gente vai citar. João 15, 27. Jesus está falando sobre a vinda do Consolador, versículo 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Ou seja, eu vou capacitar vocês com o Espírito Santo. E vós também dareis testemunho, ele diz no versículo 27. Por que os discípulos também testemunhariam de Jesus? O Espírito que ele enviaria iria testemunhar de Jesus para as pessoas, porque o Espírito vem de Jesus lá do céu. Mas ele diz, mas vocês também vão falar de mim, vão testemunhar de mim. Por quê? Porque estáis comigo desde o princípio. Vocês vão ser testemunhas eficazes porque vocês me viram desde o início. Desde lá o batismo de João. Então vocês são capazes de fazer isso. Esse envolvimento contínuo, profundo que Jesus teve com os discípulos, foi a chave para que eles pudessem ser as testemunhas de Jesus depois que ele parte desse mundo. E esse é um dos motivos do porquê o substituto de Judas, quando a gente lê Atos capítulo 1, o substituto de Judas precisava ser alguém que acompanhou Jesus os 3 anos de ministério na terra, desde o batismo de João. Porque ele precisava ter visto tudo, ele precisava ter acompanhado Jesus passo a passo, o tempo todo. Então Jesus alicerçou o treinamento dos discípulos nesta associação. Ela foi a base de tudo, estar com Jesus. Tudo bem? Algum comentário, pergunta
dentro disso aqui? Vamos engatar a quinta marcha e ir para a conclusão e as aplicações? Apertem o cinto aí, porque agora vem as caneladas, né, Gideão? Espero que não sejam caneladas, mas a gente tem que concluir algumas coisas. Eu ofereço 3 conclusões para a gente, diante de todos esses textos que nós vimos, quase que uma lista exaustiva da associação de Jesus com os discípulos. Primeira conclusão. O púlpito. Lembra que eu falei disso? O púlpito. Quando eu falo púlpito, imagine o ensino formal na igreja. As aulas, as pregações. O púlpito é insuficiente para fazer discípulos que fazem discípulos. O púlpito é insuficiente para fazer discípulos que fazem discípulos. Não estou dizendo que o púlpito não é importante. Ele é. Ele tem o seu lugar. E nós não podemos tirá-lo da igreja. Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. A palavra precisa ser proclamada publicamente. Jesus pregou publicamente, mas ele não só fez isso. Jesus também investiu 1 a 1 na vida dos discípulos. Então o púlpito é importante, mas ele é incompleto por si só. É necessário atenção constante, atenção pessoal, o que nenhuma sala de aula pode fazer. Num grupo, a gente nem está num grupo tão grande, de domingo isso aqui enche mais. Mas num grupo assim, já é difícil a gente se manifestar, né? A gente às vezes fica com vergonha de falar, de fazer uma pergunta, de se posicionar. E nem dá para a gente ter muita interação, né? A gente tem que 1h30 para conversar aqui. Então, às vezes você pensa, poxa, eu até gostaria de fazer um comentário, mas talvez eu tome o tempo de outro que gostaria de fazer um comentário, ou vou tomar tempo da aula, então... Aí a gente pensa num grupo menor ainda, talvez umas 5, 10 pessoas. Ainda assim, nesse grupo, ainda há uma limitação, você não consegue ser tão claro, às vezes não consegue se abrir tanto, você tem meio medo de se expor. Mas quando é 1 a 1, é muito mais fácil você abrir o seu coração, criar um relacionamento de confiança. E Jesus era o mestre, é o mestre, Jesus sabia muito bem disso. Então ele pregava publicamente, ele investia nos 12, mas ele também tinha os 3. E dos 3 ele investiu mais em João, em Pedro, em Tiago, ele estava mais perto deles. Então, nós não podemos contar apenas com o púlpito em uma igreja. Ele é importante, mas é insuficiente para fazer discípulos. Se a igreja só tem o púlpito, pode ter certeza de que ela está falhando em fazer discípulos, que fazem discípulos. Porque não é só isso que faz discípulos. Segunda conclusão. A associação não pode acontecer apenas na fase de evangelismo. Essa associação que nós falamos a aula toda não pode acontecer apenas na fase de evangelismo de uma pessoa. O que eu estou querendo dizer? Que enquanto a pessoa está chegando na igreja, a gente dá, às vezes, né? Mas via de regra, dá muita atenção para a pessoa, né? Olha, vem cá, você tomou uma decisão por Jesus, deixa eu te mostrar. Você tem que fazer uma classe de novos membros, classe de batismo, e a pessoa tira suas dúvidas, e ela está apaixonada por Jesus, e aquele negócio, e aí depois que ela passa por aquela classe de batismo, a gente dá uma senha para ela, e diz, agora escolhe um lugar para sentar, e se vira. Se vira. A gente tem aqui na igreja a EBD, às vezes tem uma reunião de oração ou outra, tem os cultos, as pregações, domingo à noite, e tem ministérios que você talvez possa servir. Então, está aí a chave, agora cada um por si, Deus por todos. Se você tiver sorte, se quiser crescer, se agarre a algum ministério, porque se você não fizer isso, filho, ninguém vai investir na tua vida. Vem domingo de manhã e domingo à noite. Mas não tem mais nada, não. É como que as pessoas crescem? Sei lá, cara, se vira. Se você tiver sorte, alguém vai investir em você. Não é assim? Dá um nó na garganta, mas é. Pessoas são largadas às traças.
A gente faz o inverso, a gente dá muita atenção para a pessoa quando ela chega e depois que ela está aqui, que é o momento dela amadurecer, a gente deixa ela. E talvez a gente foi abandonado assim também. Estando nas multidões, estando aqui, a gente não está aqui. A gente não tem relacionamento com as pessoas. A associação é um processo contínuo e ela deve ser intensificada à medida que o tempo avança. Deveria ser o inverso. A gente dá atenção no início, mas dá mais atenção. O início está certinho, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas tem que intensificar mais depois que passa o batismo. Depois que a pessoa se torna membro. É aí que deveria começar o trabalho. A associação não pode acontecer apenas na fase de evangelismo. Eu falei para vocês apertarem os cintos, né? Porque a terceira, aí quebra a canela, viu, Gideão? A falta de associação é a terceira conclusão. A falta de associação ou de acompanhamento, você pode chamar assim também, é uma das grandes razões do esfriamento espiritual da nossa época. A falta de associação é uma das grandes razões do esfriamento espiritual da nossa época. Eu não preciso nem falar sobre o esfriamento espiritual da nossa época, né? Você sabe do que eu estou falando. Sim ou não? Uma grande parcela da população brasileira diz ser evangélica. E o que a gente tem parece uma nação pagã. Uma das grandes razões é a falta de associação. E eu não vou falar nada, eu só vou ler um trecho do livro do Robert Coleman, em que ele conclui esse capítulo de associação da seguinte maneira. Talvez eu vou fazer só uma pausa ou outra, só para comentar o que ele está dizendo. Abre aspas. Está na página 40 do livro. Por causa disso, por causa da falta de associação, não admira que cerca de metade dos que fazem profissão de fé, metade, e se unem a uma igreja, eventualmente se desviam ou perdem o ardor, o fervor da experiência cristã. E que um número ainda mais reduzido cresça suficientemente no conhecimento e na graça, para que sejam de utilidade real no serviço do reino de Deus. Metade se perde ou esfria e menos da metade é que cresce mesmo para servir no ministério. No dia a dia, servir na igreja, ser útil de alguma maneira. Ele diz assim, se os cultos de domingo e as aulas de EBD para os membros são tudo o que as igrejas locais têm a oferecer para desenvolver os novos convertidos em discípulos maduros, então essas igrejas estão derrotando sua própria finalidade. Estão dando um tiro no próprio pé. Por contribuírem para uma falsa segurança. E se os novos convertidos, aqueles que estão chegando, seguirem esse exemplo preguiçoso, porque é preguiça de fazer discípulos, para dizer o mínimo. Se os novos convertidos seguirem esse exemplo, porque eles vão se adaptar ao que a igreja é. Ele olha e fala, todo mundo sentado aí parado fazendo nada, o que eu vou fazer? Eu estou aprendendo com vocês o que é ser cristão, o que é ser discípulo de Jesus. Se ser discípulo de Jesus é fazer isso, eu vou fazer igual. Se esses novos convertidos seguirem esse exemplo preguiçoso, isso finalmente lhes fará mais mal do que bem. Portanto, simplesmente não há substituto para nos colocarmos em contato com as pessoas. E é ridículo imaginar que qualquer coisa menos do que isso, a não ser um autêntico milagre, possa desenvolver poderosos líderes evangélicos. Gente, talvez você esteja imaginando esse cenário e diga, olha, mas foi graças a Deus que Ele colocou uma pessoa na minha vida que fez discipulado comigo. Mesmo que talvez por alguns meses, 1 ano, mas ali mudou a minha vida. Foi milagre. Porque, via de regra, não é isso que acontece. E se não é isso que acontece, como é que a gente tem desenvolvimento de líder? É por isso que não tem. Porque não houve investimento na vida das pessoas. E aí quando a gente tem alguém disposto, você tem que começar tudo lá de trás. Desde o beabá. Demora para desenvolver líderes. Afinal de contas, agora vem a cajadada final. Afinal de contas, se Jesus, o Filho de Deus,
considerou ser necessário permanecer quase continuamente com alguns de seus discípulos, se o Filho de Deus considerou isso importante, pelo período de 3 anos, e mesmo assim, apesar disso, um deles se perdeu, Judas, como poderia uma igreja local esperar cumprir essa tarefa com um método que consiste em se reunir apenas poucos dias durante o ano inteiro? Considerando só os domingos, 52 dias por ano. Jesus passou 365 dias por ano com os discípulos. E ainda assim, um se perdeu. Nós passamos, às vezes, 52 dias por ano com outros discípulos, aos domingos. Como é que a gente vai cumprir a nossa missão dessa maneira? É por isso que a gente vê a igreja do jeito que está. E não só a igreja no imperial, mas a igreja brasileira. E por que não a igreja mundial? Salvo um ou outro milagre. Fecha aspas. Chega de bater na gente. Porque eu também apanho. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Engole seco aí, pode falar. O Alan quer. O pior de tudo isso é que somos assim mesmo. Temos que mudar isso o mais rápido possível, né? As pessoas se convertem, depois acabam sendo abandonadas. Fica no nosso meio, mas a impressão é que dá que elas já sabem tudo, né? Porque a gente age dessa forma, né? Infelizmente. É. Às vezes a pessoa tem problema com bebida, com cigarro, luta com pornografia, com desejo homossexual. E ela creu de fato em Jesus, e ela foi batizada, e ela está lutando contra isso. Mas aí quando ela entra na igreja, a gente diz, não, agora você tem que aprender a viver sozinho aí por conta. E talvez a pessoa não conseguiu abandonar essas coisas. E ela não sabe como lutar contra. E aí a gente olha e fala, poxa, mas você não se converteu? Mas como assim? Só porque se converteu, então agora um hábito que durou 40 anos na vida da pessoa vai sair da noite para o dia? Às vezes acontece, tem gente que diz, né, eu fumava a vida inteira e aí quando aceitei Jesus, tenho nojo do cigarro, mas isso é raro. Via de regra a pessoa volta para casa, está lá o santo na parede, está lá a garrafa de conhaque em cima da prateleira. O que ela faz com aquilo lá? Ela não sabe como lutar contra aquilo. E aí ela vai tentando aprender, e às vezes ela desiste, porque as pessoas veem ela bêbada e diz, você não aceitou Jesus? Aceitei. Eu creio em Jesus, mas eu não sei como lutar contra isso aqui. Preciso de ajuda. Mais alguém? Agir, só um instantinho, Gil. O Pedro está com o microfone atrás aí. Eu gosto de falar. Só aproveitando isso que o senhor está falando, eu não conheci ele, o irmão Joaquim, ele frequentou essa igreja. E um dia, no serviço, o pastor Mendes foi almoçar. E a gente, ao redor da mesa, ele começou a contar que o Joaquim, quando chegou na Piba, ele tinha vício de bebida. E ele bebia até álcool, de tanto que ele bebia. E aí levaram ele para a casa dele. Ele e um outro irmão levou ele para a casa dele. E aí foi discipulando, e parecia que ele já estava firme. E aí, tempo depois, ele se recaiu de novo. E ele foi para o Parque Dom Pedro. E quando eles chegaram lá para pegar ele, que descobriram que ele estava lá, ele estava todo mijado, todo sujo, feito cocô, tudo. Aí chamaram um táxi, e quando o táxi chegou, falou, não, eu não vou colocar esse homem dentro do carro, nem que vocês estivessem pagando o dobro. Conclusão, arrumaram lá um carro com muita dificuldade, trouxe ele para Atibaia de novo, levou ele para a casa do pastor Mendes. E depois disso, o pastor Mendes e esse outro irmão foi evangelizando. Quando a gente chegou aqui em Jardim Imperial, tinha até umas bíblias dele que ele vendia aqui na igreja, algum zinário, e ele estava com câncer, se eu não estou enganada. Mas, assim, quem ia visitar ele, mesmo com a doença tão difícil que ele estava, saía assim, sem acreditar. Como que
que ele tinha uma fé convicta que ia com Deus e assim, alguém até falou que ele queria até doar a casa dele para a igreja, né? Os irmãos não aceitou por conta da mulher que ele tinha. Ele não tinha filho. Mas aí o senhor falando isso, eu fico imaginando. Imagine pegar uma pessoa nessas condições, não precisa nem eu trazer dentro de casa, e ela se recai de novo. Será que eu vou ter o mesmo amor, a mesma decisão de ir lá e começar tudo de novo, né? Porque eles fizeram isso e viram que no futuro deram fruto. Ele deu fruto, ele testemunhou no leito de morte. Mas será que quando a gente traz uma pessoa para a igreja, que ela dá uma pisadinha na bola, ou então, será que eu vou estar disposta, ou eu vou falar, já escutou, agora é problema dela? Né? É mais fácil excluir. Dizer, Então, você nunca foi dos nossos. E às vezes a pessoa está cega pelo pecado e às vezes falta um pouquinho, andar mais uma milha com ela. Então eu achei interessante comentar isso, porque alguns irmãos mais velhos conheceram ele, né? E viram a transformação que Jesus fez na vida dele. Né? O testemunho que ele teve. Nós teremos uma discussão em grupos, mas eu vou fazer ela aqui com vocês ao vivo mesmo. Tem 5 perguntas aí. E eu tenho as respostas na minha mão aqui, porque eu peguei alguns dados da igreja. Eu quero só ver o quanto vocês vão perceber as respostas são bem parecidas com a estatística. Hoje nós dispomos de 127 membros em nossa igreja, essa é a lista atualizada dos membros. Não estou falando sobre frequentantes, né? A gente tem em média aí, sem pandemia, tínhamos 160, 170 de domingo à noite. Mas 127 membros hoje. Diante disso, respondo o seguinte. Primeira pergunta, você consegue estimar o quanto a nossa igreja cresceu nos últimos 4 anos? 4 anos, então desde 2016, que é a fundação da IBAGE, né, novembro de 2016. Eu fui até a ata de fundação da nossa igreja e eu vi quantos membros nós tínhamos lá. E agora, olhando para 2020, nós estamos chegando perto de novembro, vi quantos membros temos hoje 127. Alguém sabe, talvez estimaria aí, quanto a nossa igreja cresceu nesses últimos 4 anos? 12%? Quem acha outro número? Menos? Quanto mais ou menos? 9, 10, está generosa aí, para menos. 5%. Nada por cento. Nós tínhamos, em 2016, 123 membros. Hoje nós temos 127. Dá uma média de 3%. 3%. Se eu disser para vocês que a média de crescimento das igrejas, em geral, que estão morrendo, é de 3%. Igrejas que estão em decadência. Por que é 3%? Porque esses 3%, talvez tem 1% aí que são novos convertidos, mas a maioria são pessoas que vêm de outra igreja. Há muita migração de crente de igreja para igreja. Se a gente fizesse a pergunta aqui, nos últimos 4 anos, quem foi batizado que não fosse membro, ou que não fosse filho de membro da igreja? Gente que a gente alcançou de fora. O número diminuiria mais ainda. Essa é uma marca de uma igreja que vai morrer dentro de alguns anos. Por quê? Porque não há gente chegando. Gente sendo convertida para Jesus. Segunda pergunta. A gente vai sair daqui bem desanimado. Mas animado para fazer discípulo. Desanimado com a realidade, mas animado para fazer discípulo. Quantos destes que nós temos, então, membros... É fácil fazer essa conta, né? Quantos frequentam a escola bíblica dominical? Quantos por cento? 40%? Quem acha que é mais ou menos isso ou um número diferente? 30%? 10%? Nossa, 10%. A gente já foi bem. Em média, nós temos
Quanto? 27%? Antes da pandemia, eu quero que você pense fora dessa situação que a gente tem vivido, né? Isso aqui é atípico. Antes da pandemia, nós tínhamos, em média, 60 pessoas aqui no domingo de manhã. 60 pessoas, né? Às vezes estourava 80 e era lotado, né? A gente, então, dividia nas salas, às vezes não parecia, mas tínhamos umas 60 pessoas aqui. Isso dá, em média, 47% da membresia. Da membresia. Às vezes tem pessoas que vêm de manhã que não são membros. Então, de 40% a 50%. Metade dos membros vem na Escola Bíblica Dominical. Agora, vamos afunilar um pouco mais a pergunta. A gente tinha reunião de oração de quarta-feira. E aí nós cortamos essa atividade no meio da semana. Porque a gente já estava pensando sobre isso aqui lá atrás. Qual a média que vocês acham de porcentagem de pessoas que viam a reunião de oração? 20%? 0,5%. 4%. Bem pouco, né? Nós tínhamos, em média, olha, estou sendo bem generoso aqui, 25 a 30 pessoas por reunião de oração. Em média. Às vezes a gente tinha 10, a gente às vezes tinha 40, mas vamos jogar uma média de 20, 25. É mais ou menos 20% da igreja, dos membros. 20%. Carlinhos foi certeiro. Eu não estou inventando número, não. Estou fazendo uma estatística do que a gente viu. Agora, qual é a porcentagem, quarta pergunta, dos que servem em algum ministério? Quantos vocês acham que dos membros que servem em algum ministério? 50%? 60% das pessoas servem em algum ministério? 15%. Eu peguei a lista de membros e fui de cabeça lembrando aqueles que servem, pelo menos em alguma coisa. Faz um chazinho, às vezes, cuida das crianças, estacionamento. Isso fora da pandemia, sempre lembra disso. Nós temos uma frequência média de 60 pessoas servindo pelo menos em algum ministério. Dá 47%. Mas, não está aqui, mas sabe qual a média de quantos ministérios cada pessoa executa? Quem aqui serve em mais de um ministério? Pelo menos faz mais de uma função. Talvez você está na música, mas às vezes canta, às vezes toca violão, às vezes... Quem aqui serve em pelo menos 3 ministérios? 4 ministérios? 5 ministérios? Sabe qual a média de ministério por pessoa? Das que servem. Então pega os 47% a 60 pessoas. Em média, cada um faz 2 coisas na igreja. Estão fazendo trabalho de 2 pessoas na igreja, em média. Tem gente que faz de 4 pessoas. Pensa, se metade da igreja serve, e essa metade, cada um faz 2 ministérios, se a outra metade se envolvesse, cada um só faria 1. Todo mundo ficaria mais livre, mais tranquilo, seria um peso menor e seria um prazer se dedicar a uma coisa só. Alguma coisa precisa ser feita, gente. Alguma coisa precisa ser feita. E a gente está fazendo. Estamos começando com o ensino. Ano que vem, temos novidades. Vamos orando por isso. A última pergunta é, se os pequenos números te impressionam, vou deixar para vocês discutirem isso no caminho para casa. Na mesa do almoço aí. Por que nós temos tão poucas pessoas sendo envolvidas na igreja? Tá? Fica a pergunta para casa. Tarefa para a semana. São 3 tarefas. Agora você vai começar a colocar a mão na massa. Vamos tentar reverter esse jogo. A gente está perdendo o jogo, gente. Então agora é hora de atacar. Vamos virar o jogo. Vamos fazer discípulos. Então 3 tarefas para a semana. Se você quer ver a realidade da nossa igreja mudar nos próximos meses e anos, você faz parte da mudança. Então comece a aplicar o que a gente está falando aqui. Se cada um de nós fizermos isso, gente, a gente vai impactar muita gente.
Primeira tarefa, depois de ter escolhido uma pessoa, então você fez uma lista, lembra? Eu escolhi umas 8, 10 pessoas. Depois de ter feito essa lista, escolha uma delas. Com quem você vai trabalhar. E aí, em que data você fará o contato inicial com ela? Você vai definir uma data. Não me venha daqui 6 meses. Decida um dia, talvez ainda desse mês. Começou o mês agora. Dia 20 eu vou procurar a pessoa. Defina uma data. Você fica sem data, você não faz. Mas coloca a data, coloca lá na agenda, marca na geladeira lá. Dia tal eu vou procurar a pessoa. Me cobrem por isso. Fala para a família, fala para os irmãos. Segunda tarefa. Com quanta frequência você vai tentar estar com essa pessoa? Seja realista, não diga vou estar todo dia com ela. Mas talvez pelo menos uma vez por semana. Uma vez a cada 15 dias. Tem que ter uma frequência. Com que frequência você vai tentar? Até porque você vai procurar ela e vai falar, vamos nos encontrar? Quando? Todo dia. 6 horas da manhã. Vamos subir a Pedra Grande e orar no monte. Não dá. Mas talvez um dia na semana, 1 horinha, para mim dá. Então, comece. E terceiro, qual vai ser o primeiro passo no discipulado dessa pessoa? O que você vai fazer quando encontrar com ela? O que você vai fazer? Decida isso. Encontrou com a pessoa, e ela vai olhar para você e falar, e aí, o que você quer comigo? Talvez você vai dizer, vamos ler a Bíblia. Vamos começar a ler João juntos? Vamos começar a ler Marcos juntos? Vamos orar só. Posso orar para você, você ora para mim. Defina o que você vai fazer em primeiro lugar. Tudo bem? Tarefa para a semana para vocês. Semana que vem eu vou pedir contas de tudo isso para vocês e vocês podem pedir de mim também. Tudo bem? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse momento de reflexão, de quebrantamento e de aprender um pouquinho mais de Jesus. Nos ajude a compartilhar aquilo que a gente tem aprendido e a imitarmos a Jesus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Tem misericórdia dessa igreja. Ressuscita o ânimo desses discípulos, Senhor. E que essa igreja seja vibrante. Não só para ter números que impressionam, mas seja vibrante para te honrar e te agradar em fazer discípulos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. O Gil vai nos conduzir, mais uma música e nós vamos encerrar depois disso. Vamos ficar de pé. Essa canção ela continua falando o que foi falado aqui. Vai e continua a falar de Jesus Cristo. Se você não fez, faça. Estou sem a letra aqui. Por aqui então. Chegou. E te pregar em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar que Deus sempre cumpre o que nos diz. Em toda circunstância, graça e força nos dará, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Senhor Jesus, secai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e de restaurar o homem aflito e sofredor. Seu fardo Deus aliviará,
sua graça bastará para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo, onde a gente pôde ser desafiado a fazer o que o Senhor nos ordenou a fazer. Isso começou lá com os 12. E a gente deve tomar posse dessa herança, dessa ordem que foi nos dada e continuar a fazer esse trabalho. Clamamos ao Senhor para um avivamento a essa igreja local. A gente não está nem pedindo no mundo apenas, também no mundo, mas de forma especial, como a gente faz parte dessa comunidade aqui, eu peço ao Senhor que haja um avivamento aqui, Pai. Que cada um tome posse dessa sua responsabilidade e queira fazer aquilo que o Senhor ordenou, meu Pai. Por favor, Senhor, nos perdoe de tudo que a gente fez até aqui, e a gente, com certeza, muitas das coisas que a gente fizemos de forma errada. A pregada foi exposta de forma correta durante todo esse tempo, mas muitos de nós não nos apegamos de forma que deveríamos ter nos apegado. Perdoe da maneira como a gente agiu e nos ajude a nos revestir de uma nova maneira e que a gente possa fazer acontecer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, meu Pai. Te peço que nos dê paz, nos dê tranquilidade, que a gente possa ir para casa pensando no que fizemos até agora e que a gente possa ser diferente. Não esperar apenas para o ano que vem, mas a partir de hoje a fazer diferente, meu Pai, através das nossas atitudes. Obrigado, Senhor. Te peço pelos irmãos que estará de volta para casa, por nossa vida também, que possamos ir para casa em paz e nos preparar para a noite, meu Pai. Que tenhamos um bom almoço, um bom tempo com nossas famílias. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém.